Vamos lá, estamos prosseguindo então com o nosso estudo do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 3 e nós estamos no item 16 do capítulo 3. Nesse capítulo 3, aliás, nesse item, né, nós estamos falando aqui sobre o instinto e a inteligência, estamos finalizando esse tópico, tá? Vou fazer a leitura aqui então para que a gente possa seguir com os nossos comentários. A gente vinha falando ontem, então, no finalzinho do nosso estudo, sobre essa presença desse instinto, desse cuidado, que é como se fosse uma centelha divina, e a frase, eu acho que define um pouco o final ali do nosso estudo de ontem, é que, por intermédio da mãe, o próprio Deus vela, né, pelas suas criaturas que nascem. Então, através desses instintos, através desse cuidado, através dessa presença, desse cuidado, ele nos coordena. E aí um dos exemplos que foi usado ontem, foi o exemplo aqui do próprio texto, foi o exemplo do andador, né? Que esse instinto é como se fosse o andador que nos auxilia ao começo da nossa jornada. Um exemplo muito feliz do Daniel no final, ele falando sobre 1 quilo, né? Que tem que pesar 1 quilo, né? Que quando a gente não tem tanta inteligência, prevalece o instinto, né? Mas a soma da inteligência com o instinto, ela tem que fazer uma medida exata, né? Conforme a gente vai colocando mais inteligência, necessariamente tem que diminuir o instinto. A inteligência tem que prevalecer. Então, foi o exemplo que o Daniel trouxe, né? Achei muito feliz. Vamos prosseguir, então, aqui na nossa leitura. Esta teoria não destrói de modo algum o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é fato observado e comprovado pela experiência. Mas deve-se notar que a ação desses espíritos é essencialmente individual, que se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que, em parte alguma, apresenta a uniformidade e a generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz ele próprio os cegos, mas confia a inteligências livres o cuidado de guiar os clarividentes, para deixar a cada um a responsabilidade de seus atos. A missão dos espíritos protetores é um dever que aceitam voluntariamente. Eles é meio de se adiantarem, dependendo o adiantamento da forma pela qual o desempenhem. Alguém quer comentar? Se o Celso quiser falar e tiver um pouquinho de barulho, não tem problema não. Eu acho que é importante aqui a gente sinalizar que o que ele fala, né? Essa presença desse cuidado de Deus, né? É lógico que existem os guias, mas através dos guias que aceitam essa missão de cuidar da gente, eles são responsáveis pela nossa evolução, pelo nosso caminhar, né? Lógico que um pouco menos do que nós próprios, mas eles têm toda a responsabilidade de nos auxiliar, né? Para onde nós vamos e como vamos, também é responsabilidade dos nossos guias, dos nossos anjos protetores. Só que eles assumem isso dentro das suas capacidades, né? Dentro das suas condições, dentro das nossas condições também, né? Então é a soma dessas duas coisas. Ao passo que o instinto, ele não tem a ver com esse cuidado, né? Com esse cuidado de guias, de mentores, de espíritos protetores, enfim, ele não tem a ver com isso. Todas essas maneiras de considerar o instinto são forçosamente hipotéticas, e nenhuma apresenta caráter seguro de autenticidade, para ser tida como solução definitiva. A questão será certamente resolvida um dia, quando se tiverem reunidos elementos de observação que ainda faltam. Até lá, temos que limitar-nos a submeter as diversas opiniões ao crivo da razão e da lógica e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproxima da verdade será, de certo, a que melhor condiga com os atributos de Deus, isto é, com a suprema bondade e a suprema justiça. Não pode ser diferente, né? Não pode ser diferente. Tudo que a gente vai conflitar, inclusive,
no próximo item que a gente vai estudar, né? A gente tem que enxergar nesse instinto essa inteligência, esse cuidado de Deus e essas características que condizam, né? Que tem que ser uniforme com as características do próprio Criador. Sendo o instinto o guia e sendo as paixões as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes se confundem em seus efeitos. Há, entretanto, entre esses dois princípios, diferenças que é preciso considerar. E aqui eu achei muito interessante, porque eu sempre tratei isso como um instinto, e para mim tudo era instinto, e a partir de hoje eu passo a tratar isso de forma diferente. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. O instinto é o guia seguro, sempre bom. Pode, depois de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o fato de serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem principalmente da necessidade do corpo e dependem mais do que o instinto do organismo. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Variam, ao contrário, de intensidade e de natureza conforme os indivíduos. São úteis como estimulante até a eclosão do senso moral que, de um ser passivo, faz que nasça um ser racional. Nesse momento, tornam-se não só inúteis, mas prejudiciais ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam. Abrandam-se com o desenvolvimento da razão. O homem que só agisse pelo instinto poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Seria qual a criança que não deixasse o andador e não soubesse utilizar-se de seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões só se domam pelo esforço da vontade. Eu gostaria de falar um pouquinho. É interessante você ter aquele olhar de que as paixões são naturais durante um processo, durante o processo de evolução, né? Eu colocaria até o próprio egoísmo como uma paixão, o próprio orgulho, mas nós podemos colocar em muitas coisas, mas sempre as paixões serão um descontrole, mas que, ao mesmo tempo, esse olhar de Deus, né, de que nós vamos passar pelos processos do instinto, das paixões, sensações e depois sentimentos. Muito, muito bom. Esse olhar de pai, esse olhar de que é um processo natural, é muito consolador, né? Porque nós estamos num planeta onde as paixões ainda são a grande maioria dos sentimentos da vivência nossa, está dentro da vivência nossa. Né? Até aquele amor ao filho que dá uma certa uma super proteção exagerada mesmo, é uma expressão do egoísmo, da paixão, enfim. Então, tudo isso é um processo natural. Né? Eu queria reformular aqui a minha fala de alguns dias atrás, quando eu disse que eu fazendo a comparação e coloquei a gente no trânsito, né? E aí eu sinalizei o seguinte, né? Que quando nós estamos no trânsito e por algum motivo alguém dá uma fechada, alguém dá uma buzinada para a gente, enfim,
perde um pouco o controle, é o nosso instinto que se faz presente quando você sai pela janela, metade do corpo para fora, e fica esbravejando, gritando e falando bobagens, né? E diante dessa leitura, eu sou obrigado a fazer uma correção, que não é o nosso instinto, né? Quando eu estou, naquele exemplo de quando eu estou no trânsito, estou ali gritando e esbravejando, não é instinto. Eu disse que era instinto, né? No meu exemplo. Então, diante dessa leitura, não é instinto. O instinto é a minha necessidade de alimentação. O instinto é quando eu percebo que tem alguma coisa errada no meu corpo. O instinto é quando eu percebo coisas que fazem parte da manutenção da minha vida, né? Isso é a presença do instinto. Quando eu estou para fora do carro, esbravejando, gritando e falando barbaridades, são as minhas paixões, né? Então, eu achei muito interessante, e sobretudo quando ele diz assim, né, que o instinto ele é um guia seguro e que naturalmente ele vai deixar de ser útil, né? Que ele vai se diminuir conforme predomina a minha inteligência, mas que as paixões só podem ser desenvolvidas ou diminuídas, né, por uma escolha, por uma atuação consciente do espírito, né? As paixões, depois de desenvolvida a minha inteligência, por isso que desenvolvimento de inteligência não significa necessariamente desenvolvimento moral, né? Elas caminham em paralelo, né? Mas não em conjunto, né? Não na mesma ordem. Às vezes a gente desenvolve um pouco mais de inteligência para depois começar a galgar esse desenvolvimento moral, porque eu preciso estar consciente, né, dessa paixão, da minha atitude passional, e preciso controlar ela, né? Como eu disse no exemplo do monstro do Lago Ness, e eu sabendo que eu sou um cara apaixonado por determinados assuntos e que eu vou ter uma opinião descontrolada, eu preciso usar da minha inteligência e preciso controlar isso, mas eu só consigo fazer isso de forma consciente. Mais alguém gostaria de comentar? Eu só gostaria novamente de acrescentar esse olhar de que nós temos que trabalhar, vamos dizer, esse processo, né? Mas que é um processo natural, né? Vamos trabalhar, vamos desenvolver, mas é um processo natural. Instinto, paixão, sensação e sentimento. Esse instinto aí, no caso, não vou se eu estou entendendo. O instinto, na verdade, ele seria praticamente a preservação natural da vida, né, do ser, vamos supor, da pessoa, né? Aí, usando esse questão do trânsito, aí, a inteligência, nós somos um veículo praticamente encarnado e estamos nesse trânsito da vida, trombando com as pessoas, relacionando diariamente, né? Então, é a inteligência aí, como que a gente vai fazer isso? O instinto, eu acho que mais seria a preservação mesmo, né? Vai passar na rua, vem aquele instinto, vai vir um carro atropelar, é a preservação. A inteligência é como que a gente vai trabalhar esses relacionamentos, esse crescimento, né? Essa forma natural da gente aprender isso e praticamente eliminando esse instinto, eliminando não, tornando ele mais sutil, né? A gente vai entender um pouquinho mais, Moacir, agora na continuação, quando ele entra ali de destruição dos seres vivos uns pelos outros, a gente vai compreender um pouco mais didaticamente esse desenvolver da inteligência, né? Que vai diminuindo o instinto e que a gente vai se desenvolvendo e vai diminuindo as nossas paixões, né? Mas ele explica um pouco disso, dessa questão de autopreservação no primeiro momento, né? Que tem que ser um instinto ali para a gente poder se autopreservar, mas que depois a gente vai desenvolvendo isso, vai desenvolvendo essa inteligência. Mais algum comentário? Vamos lá? Então, vamos lá. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. A destruição recíproca dos seres vivos
é uma das leis da natureza que, à primeira vista, menos parece conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que Deus criou para eles, a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns às custas dos outros. Para quem vê apenas a matéria e restringe a sua visão à vida presente, parece, de fato, que há uma imperfeição qualquer na obra divina. É que, em geral, os homens julgam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medem a sabedoria divina pelo próprio julgamento que dela fazem e pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam. Como a curta visão de que dispõem não lhes permite apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua essência verdadeira, bem como da grande lei da unidade, a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, justamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. A verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, não está no envoltório corpóreo, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, dele sai cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Não deixa por isso de ser espírito. É absolutamente como se o homem mudasse 100 vezes no ano as suas vestes. Não deixaria por isso de ser homem. Por meio do espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia de vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Deus, alegarão, não podia chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se entredevorarem? Se tudo é sabedoria em sua obra, devemos supor que esta não existirá mais num ponto do que em outros. Senão, ou o compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Contudo, devemos tentar a pesquisa da razão do que nos parece defeituoso, tomando por bússola esse princípio. Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. Prossigo na leitura ou para a gente comentar depois, ou querem parar? Só fazendo um comentário rápido, de que aqui nós estamos tomando consciência de que existe um princípio de vida no animal que vai sobreviver após a morte do corpo dele, né? E que ele está nesse processo evolutivo tanto quanto o homem, né? Mais algum comentário? Eu vou fazer a leitura aqui, porque daí eu acho que a gente vai conseguir falar um pouco mais na continuação, tá? Uma primeira utilidade que se apresenta de tal destruição, utilidade puramente física, é verdade, é esta: os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas, por só elas conterem os elementos nutritivos necessários à transformação deles. Como os corpos, instrumentos da ação do princípio inteligente, precisam ser constantemente renovados, a providência faz que sirvam ao seu mútua manutenção.
É por isso que os seres se nutrem uns dos outros, mas é o corpo que se nutre do corpo. Sem que o espírito se aniquile ou altere, fica apenas despojado de seu envoltório. Há também considerações morais de ordem mais elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita as suas faculdades, o que ataca em busca do alimento e o que se defende para conservar a vida usam de habilidades e inteligência, aumentando, em consequência, suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas em realidade que foi que o mais forte ou o mais destro tirou ao mais fraco a veste de carne, nada mais. Mais tarde, o espírito que não morreu tomará que não morreu tomará outra. Nos seres inferiores da criação, naquelas a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por objetivo senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das necessidades materiais mais imperiosas é o da alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, domina o instinto animal, e a luta ainda tem por alvo a satisfação de necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. O homem não então luta, não mais para se alimentar, mas para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, a sua necessidade de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que prepondera o senso moral, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acabando mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. O homem tem horror ao sangue. Entretanto, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois, mesmo chegando a este ponto, que nos parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa de sua atividade que o espírito adquire conhecimentos, experiência e se despoja dos últimos vestígios de animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta, sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais com os seus semelhantes. Então, aqui eu acho que vale, né? Agora, sim, a gente fazer um comentário geral. Eu acho que é muito didático a forma como ele traz para nós esse processo. O Rei, tem uma nota aí, viu? Aonde? 33. No final, hein? Vamos ver aqui. Sem prejudicar, sem prejulgar das consequências que se possam tirar desse princípio, apenas quisemos demonstrar, mediante essa explicação, que a destruição dos seres vivos uns pelos outros em nada infirma a sabedoria divina e que tudo se encadeia nas leis da natureza. Esse encadeamento forçosamente se quebra, desde que se abstraia do princípio espiritual. Razão porque muitas questões permanecem insolúveis, por se levar em conta somente a matéria. As doutrinas materialistas trazem em si o princípio de sua própria destruição. Tem contra si não só o antagonismo com as aspirações da universalidade do homem e suas consequências morais, que farão que elas sejam repelidas como dissolventes da sociedade, mas também a necessidade que o homem experimenta de se inteirar de tudo, o que resulta do progresso.
O desenvolvimento intelectual conduz o homem à pesquisa das causas. Ora, por pouco que ele reflita, não tardará a reconhecer a impotência do materialismo para tudo explicar. Como é possível que doutrinas que não satisfazem ao coração, nem à razão, nem à inteligência, que deixem problemáticas as mais vitais questões, venham a prevalecer? O progresso das ideias aniquilará o materialismo como matou o fanatismo. Bom, como eu estava falando ali, né, é, o que eu entendo, né, da explicação é que esse processo, ele é um processo natural, a gente não consegue dar grandes saltos, não adianta a gente imaginar que haverá a possibilidade desses saltos. Esse processo, ele é um processo gradual. Nós, assim como na criação dos animais, né? Ele fala ali o homem no seu estado primitivo, ele não se difere muito do bruto, né? Ele não se difere muito do animal, e conforme ele vai se desenvolvendo, e ali ele dá o exemplo, né? Na nossa caça, no desenvolvimento da inteligência, lá na época das cavernas, e aqueles exemplos que a gente já dá algumas vezes, né? A gente foi se desenvolvendo, a gente foi aprendendo a fazer as coisas e foi desenvolvendo primeiro a inteligência no sentido da autopreservação, e depois a gente foi desenvolvendo isso no sentido de sociedade. E a gente vem caminhando, né? Se a gente olhar para o nosso passado, para o histórico da humanidade terrena, a gente vai ver essa evolução. Ah, mas a gente poderia ser muito melhor. A gente vai ser, né? A gente tem que ter o olhar, tem que ter vistas para isso, né? E saber que a gente vem caminhando nessa direção nessa no nosso na nossa transformação evolutiva, né? Mas imaginar que nós poderíamos estar já em outro patamar aqui como sociedade terrena é duvidar da providência divina, né? É duvidar de que as coisas tenham sido feitas de forma perfeita. Nós estamos passo a passo, isso não é conformismo, a gente precisa sim buscar essa evolução, e estamos estudando aqui para isso, e cada vez mais a gente está antenado nisso, mas é um processo evolutivo, né? É um cuidado que a gente vai ter. Lá no passado nós éramos mais brutos, lá no futuro seremos mais sensíveis do que somos hoje, né? E assim vai se dar todo o processo de evolução de tudo que aqui existe, né? Então, para a gente ter isso muito, muito consciente. E aí ele fala que em algum momento, nesse nosso desenvolvimento, a gente parou de atuar com o nosso instinto somente pela sobrevivência e começamos a atuar daí com as nossas paixões, já poderia colocar, né, as paixões aí, no sentido de busca de soberania, de se impor, né, das nossas coisas que nós já passamos a destruir o outro, e aí já não era mais um animal, era o próprio homem, né? Nós passamos a criar guerras, nós passamos a criar todas essas coisas. E vai chegar um determinado momento lá no futuro, com o desenvolvimento da nossa inteligência, que ele fala aqui, né? Que nós vamos entender que já não é mais preciso destruir, né? Nós não teremos mais essa vontade de destruir, teremos horror ao sangue, ele fala aqui, né? Mas que, ele diz aqui embaixo, entretanto, a luta sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegando a este ponto, que para nós vai parecer uma coisa culminante, nossa, nós paramos de devorar os animais, nós, né, paramos não temos mais essa necessidade de matar o outro homem, né? Não temos mais necessidade disso. Ainda haverá muito desenvolvimento a ser realizado, porque daí nossas brigas serão intelectuais, serão de outra forma. É um processo mesmo de um espírito que está, pouco a pouco, desenvolvendo o seu senso moral. E aí é que está a grande questão, o desenvolvimento moral. Tudo nos impulsiona a passos lentos,
para esse desenvolvimento. Estamos aqui e estaremos nesse nosso processo todo com o objetivo único e exclusivo do desenvolvimento da nossa moralidade. Mais algum comentário? É interessante, né? Essa passagem ela é para analisar mesmo. Ele fala aí sair da sangue, dessa necessidade do sangue. A gente é tudo por uma evolução moral e a evolução do espírito, né? Mas ainda não é o conformismo. A gente ainda está numa condição que a gente ainda necessita ainda de algumas coisas dessas ainda em grande volume. A inteligência, eu acho que a evolução vai atuar aí. Outro dia, acho que você falou, né, Ricardo? A gente vai fazendo aquele mal, a gente vê, uma hora a gente vê que aquilo lá está voltando para a gente. É inteligente a gente mudar esse nosso comportamento, porque está voltando para nós. Mas ainda hoje, aí até teve a questão da alimentação, vamos por assim, né? Então existe ainda uma série de posições, tem pessoas se colocando numa situação de que não, mas aqui vai mais ou menos explicando isso de uma forma natural. É aquilo que foi falado lá antigamente, a gente acordava já com a nossa flechinha só para caçar, só vivia para comer, só para comer. Então é essa coisa que dá mais ou menos para entender, conforme vai fazer, a gente vai deixando de ter essa necessidade. A necessidade passa a ser essa evolução moral, a evolução do espírito. Mas também não é conformismo, a gente tem que ter um pouquinho de calma nisso, senão a gente acaba virando uma guerra, um defendendo uma coisa, e é justamente isso que ele está fazendo. A gente vai com a inteligência ver que isso não é necessário, que a gente vai buscar outros caminhos, aí talvez seja a atuação da inteligência sobre o espírito, mostrando, a gente se depurando, né? É muito bom essa situação, essa análise dele. Mais algum comentário? Não. Eu até fui ver aqui qual que é o próximo tema, porque eu vou abordar um assunto aqui que eu acho que é bem importante. Esses dias a gente, inclusive, estava em cima desse assunto, que é a questão da alimentação vegetariana ou da alimentação vegana, né? O próprio surgimento, né? Ou não o surgimento, porque isso já existe há bastante tempo, né? Inclusive pessoas que têm intolerância, né? À lactose, à proteína animal, né? Que isso vem surgindo agora, né? O espiritismo explica tudo isso, né? O espiritismo ele traz para nós, por isso que eu digo que a gente tem que respeitar o caminhar, a gente tem que respeitar o passo. E existem pessoas que estarão mais predispostas a isso, e existem pessoas que estarão menos predispostas nesse momento a isso. Sempre há um momento de transição. Não é um momento de transição. A nossa vida é uma transição. As nossas vidas são uma transição do nosso espírito, né? Nesse sentido evolutivo. Então, existem pessoas que voltam hoje já com uma intolerância à proteína animal, uma intolerância à lactose, com algumas coisas nesse sentido. E aí a pessoa não pode se alimentar da carne, né? Mas ainda assim ela precisa da proteína para o seu condicionamento físico. Hoje nós olhamos para isso e nós já temos tecnologia, ainda existe como desenvolver mais, no sentido de repor essa necessidade da proteína animal, a gente já conseguir repor ela com outro tipo de proteína, né? Que precisa ser consumida ainda num volume muito maior do que você teria no consumo da proteína animal. Com o desenvolvimento da nossa ciência, é natural que lá para frente a gente vai conseguir repor isso sem a necessidade, né? Desse consumo tão grande, porque daí você vai para um outro tipo de alimentação. E vai para uma parte de suplementação alimentar que vai te ajudar nesse sentido. Mas ainda existem as pessoas que têm a necessidade. Existem pessoas que não têm a intolerância à proteína, mas que têm conceitualmente a ideia de que não quer mais a alimentação com base nos animais. E aí não só a alimentação, como no caso do vegano, né? Ele não quer nenhum tipo, ele não concorda com nenhum tipo de exploração do animal, né? Seja inclusive para se vestir ou para qualquer coisa nesse sentido.
Então, tudo isso é um processo que vem surgindo e cada vez mais vem surgindo pessoas levantando essas bandeiras, né? E aí eu quero fazer uma ressalva aqui, que existe sim, nesse nosso processo de evolução, essa necessidade, isso é natural, vai acontecer, e conforme vão surgindo, é natural que mais pessoas vão aderindo a essas, primeiro, talvez no primeiro momento, por modismo, né? Mas depois, porque a gente vai tomando consciência disso. E pode sim ser que uma parte da população já não concorde mais com uma alimentação de proteína animal. Contudo, nós temos que ter um cuidado muito grande, né, quando nós estamos falando aqui de evolução, que ele está falando de instinto, quando ele está falando de preservação de vida, nós temos que ter um cuidado muito grande. É o seguinte, eu não posso me considerar mais evoluído do que o Moacir, porque o Moacir come carne e eu não como. E aí, na hora de tratar a sociedade, na hora de me relacionar com a sociedade, eu me relaciono de forma impositiva. Quer dizer, o simples fato de eu não me alimentar de proteína animal não significa que eu seja do bem, né? Só é do bem quem faz o bem. Então, a gente precisa separar as coisas. Pode sim ser um sinal de que lá no futuro, talvez a gente não tenha mais a necessidade, né? Talvez a gente, dentro da nossa evolução, a própria pluralidade de mundos habitados, no Livro dos Espíritos, vem explicar para nós que em planetas mais evoluídos, a constituição física do nosso corpo físico, ela também é diferente e ela se faz com base do fluido das energias que existem naquele planeta, né? Então, mais para frente, nós teremos corpos mais sutis e possivelmente nessas condições realmente não fará mais sentido a alimentação com base na proteína animal. O que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o radicalismo, né? De olhar para quem se alimenta julgando quem assim o faz. E o julgar me coloca exatamente na posição que eu estou, dessa falta dessa evolução moral. O simples fato de eu não me alimentar de proteína animal não significa que eu esteja em condição evolutiva superior a qualquer pessoa e que eu esteja, sobretudo, em condições de julgar que quem se alimenta da proteína animal está numa condição inferior. Às vezes a pessoa se alimenta da proteína animal, mas faz mais bem do que eu, né? Ou se relaciona com a sociedade, ou cuida do próximo de uma forma muito mais amistosa do que eu que não me alimento, né? Então, eu só quero fazer essa ressalva que faz parte de um processo. Surgiu, né? Vem ganhando força com o tempo, além da questão da força da bandeira do vegetariano e do vegano, existe um modismo que faz parte, que vai acelerar esse processo, inclusive. Algumas pessoas vão aderir e não vão conseguir seguir, outras pessoas vão aderir e vão conseguir seguir, vão levantar essa bandeira também. E num processo de sociedade de evolução, lá no futuro, talvez isso talvez isso aumente, né? Talvez o volume que isso exista seja maior. Agora, a gente tem que ter esse cuidado só, essa ressalva que eu gostaria de fazer, tá? Para que a gente não se perca aí em achar que é mais ou menos evoluído pelo tipo de alimentação da pessoa. No Evangelho, Jesus fala assim: não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que sai da boca do homem que macula o homem. Não é a nossa alimentação que nos faz dignos ou indignos. Não é o que entra pela minha boca, é o que sai da minha boca. O que causa a minha mancha e me desvirtua são as minhas atitudes, são os meus sentimentos, as minhas sensações, aquilo que sai pela minha boca, aquilo que eu exteriorizo, né? Então, vamos tomar bastante cuidado com isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário nesse sentido? Não, isso é muito importante essa colocação. Eu fiz o comentário justamente porque a gente acompanha, às vezes, no grupo, é justamente isso, uma pessoa fez uma opção. Ela, lógico, vamos respeitar, mas a gente, nessa de defender uma bandeira ou outra, acaba infligindo justamente nesse não julgar, nesse não entrar nessa liberdade do outro. É esse o sentido que a gente tem que tomar cuidado. Como disse você, talvez nosso corpo vai atingir uma situação
que a necessidade talvez seja só a respiração, está tudo no ar, aí não sei, é um negócio mais sutil, mas que hoje ainda não está. Não é uma justificativa, mas a gente é justamente esse cuidado, porque a gente, quando entra, às vezes, numa situação, a gente sai um pouquinho dessa condição moral, a gente entra no quê? Entra numa questão de briga, de discussão um com o outro, e talvez não seja esse o caminho. Talvez aqui explica bem a necessidade, ela é imperiosa hoje, né? Mas que vai se modificar. A gente tem que lutar para isso? Tem que lutar, mas que não seja num salto muito bem colocado. A gente tem que tomar um certo cuidado. O estudo, olha, hoje está sendo muito importante até para ver isso, que isso aí está me incomodando essa semana justamente. Eu falei, nossa, qual o caminho? Como que... E justamente até, acho que o seu César comentou, gente, vamos ter um pouquinho mais de tranquilidade, porque também, senão a gente entra nesse outro campo, né? Aí eu não passo a discutir uma ideia, uma necessidade, eu passo a degladiar. Esse que é talvez um grande problema, né? Eu também gostaria de fazer um comentário, porque é muito simples você examinar o cuidado, a prudência, porque eu não posso fazer de uma escolha minha uma arma, né? Então, sempre com muito respeito ao próximo, à escolha do próximo, à vida que ele tem, não quer dizer que eu não tenha meus próprios pensamentos, minhas escolhas, mas que não se tornem instrumentos de agressão e de julgamento, né? Eu acho que é isso. Eu sempre digo o seguinte, né? Que a gente precisa ter um cuidado, e aí, trazendo para o nosso estudo, eu acho até que a gente precisa tratar muito bem disso para ficar muito transparente, até para quem vai assistir, né? E depois tem os comentários, e que a gente precisa entender assim, né? Toda vez que eu uso das minhas escolhas para agredir o outro, ou para julgar o outro, ou para avaliar que eu sou melhor, né? Não, eu não julgo que eu sou melhor, né? Eu só julgo que o outro está errado e que eu estou certo. Então, isso é julgar que eu sou melhor. Eu estou agindo com a paixão que nós estudamos aqui. Eu estou sendo passional, né? Então, eu preciso olhar para isso, eu preciso estar consciente, até porque ele falou, as nossas atitudes passionais só são possíveis de serem suprimidas com com o nosso estado de consciência, né? Olha, eu sei que eu estou tendo essa atitude e não posso ter, então eu vou corrigir com a minha inteligência, vou corrigir, né? E a gente precisa entender o seguinte: estamos num planeta de provas e expiações, estamos numa condição inicial de evolução do nosso espírito. É como se nós estivéssemos na terceira série do primário, né? Pré, primeiro, segundo, terceiro ano. Nós estamos lá na terceira série do primário. E estando na terceira série do primário, todos nós aqui dentro da mesma sala de aula, não existe ninguém que esteja tão adiantado e não existe ninguém que esteja tão atrasado. Funciona como uma sala de aula. Aquele que estivesse, porventura, muito atrasado, não estaria na terceira série, estaria na segunda série, certo? Não teria passado para esse ano, teria ficado no ano anterior, lá com a turma do ano anterior. E aquele que estivesse muito adiantado, nossa, o ser, né, com exceção, vou fazer uma ressalva aqui, com exceção dos espíritos missionários, Messias, e que a gente já estudou aqui no nosso texto, lá no começo do nosso estudo, com exceção desses missionários, todos nós estamos na mesma condição. Aquele que sabe um pouquinho mais de matemática, sabe um pouco menos de história, aquele que se afiniza um pouco mais com ciência, se afiniza um pouco menos com geografia, e assim a gente está todo mundo dentro da mesma sala de aula, tentando coletivamente aprender e passar para o quarto ano. Mas estamos todos na terceira série. Então, por mais que a gente tenha o CDF, né, o estudioso, aquele que é o dedicado, que ele tenha notas melhores do que todo mundo dentro da sala, que puxa a média da sala para cima, ele ainda assim está na terceira série. Ele não está na quarta série, né?
ele não está na faculdade. Então, não adianta se colocar nessa condição. E isso é passional, isso é orgulho, isso é vaidade. E isso precisa ser olhado. O segundo ponto é que, estando num planeta de provas e expiações, todo mundo nessa série, que é inicial, que é o princípio da nossa caminhada, nós estamos bem no comecinho, é muito falho eu olhar para um de vocês e dizer que eu estou certo e que você está errado. Porque a chance de todos nós estarmos errados, no sentido literal da coisa, é muito grande. Nós estamos no começo da caminhada. Eu posso estar afinizado com uma ideia que vai numa determinada direção, mas eu só vou entender essa necessidade das coisas que nós temos aqui, eu só vou entender isso quando eu estiver lá na frente e olhar para trás e falar, olha, naquela época realmente fazia sentido ter aquela necessidade. Que o livro, a Gênesis, vem explicar para nós aqui. Olha, foi necessário caçar, porque sem caçar, a gente não desenvolveria essa inteligência, essa desenvoltura, a gente não, essas habilidades, nós não desenvolveríamos isso. Essas habilidades da caça depois foram usadas para a guerra. As habilidades da guerra cada vez foram diminuindo, cada vez a gente foi desenvolvendo mais inteligência, né? E aí, cada vez mais usando inteligência, começa a desenvolver o nosso senso moral. Então, é um engatinhar, gente. Qualquer um de nós que estamos engatinhando, que ameaçar levantar, ficar de pé e sair correndo, vai cair, vai se machucar. Então, bastante cuidado, bastante paciência na hora de olhar para o outro, para aquele que está do lado engatinhando. E eu já estou de pé segurando na mesinha, achando que estou fazendo uma grande revolução. Calma lá. Estamos todos na terceira série. Todos nós estamos na terceira série. Não existe quem esteja certo e errado aqui, no começo da coisa. Não existe ninguém que esteja inevitavelmente dotado da certeza, da razão. Não, aqui nessa condição existencial, ainda não. Né? Então, bastante calma com o próximo. Amar ao próximo como a si mesmo passa por isso também. Toda intolerância é um terreno muito escorregadio. Eu ia sugerir para a gente encerrar, porque com essa discussão a gente chegou muito perto do horário, e aí se a gente for entrar aqui no papel da ciência, na Gênese, seria legal a gente iniciar o tema já com o estudo, a gente vai fazer uma leitura de 5 minutos e aí depois acaba se perdendo um pouco o comentário. Seria legal amanhã a gente prosseguir o capítulo 4, a iniciar amanhã, pode ser? Rapaz, já passou 1 hora. Ai, rapaz, é rico esse estudo, esse conhecimento, essa troca de ideia. Muito bom, Legal, bacana. muito bom. Vamos começar amanhã um novo tema. Lembrando que nas 2 próximas sextas-feiras serão dias que não terão estudo, né? O dia de Natal e Ano Novo, né? Perfeito, seu Celso. Guilherme ia falar, Guilherme? Não, só ia confirmar que podemos continuar o capítulo amanhã, né? Como acabou esse, agora vai iniciar um outro, 5 minutos do outro ali, adentra mais, né? Aí é melhor deixar para amanhã. Algum comentário, Guilherme, sobre o tema que a gente estava falando, para a gente encerrar? Não, no momento não. Você comentou tudo ali no final, o que fecharia ali, faria o fechamento do capítulo foi bem comentado, né? Inclusive naquilo de que o corpo humano ainda necessita da alimentação da proteína da carne animal, não com tanta frequência como no passado, mas ele ainda necessita disso, né? E que a gente não pode esquecer disso, né? Mas basicamente o que você falou ali tá dentro do que eu acredito, do que eu compartilho, né? Então, era só mais esse recadinho aí de que ainda necessitamos da alimentação da proteína animal. Com o passar do tempo, isso vai diminuindo e nós entramos nessa nova era aí de alimentação não animal com mais regramento, né? Vemos nas crianças isso. Tem crianças que hoje já não têm necessidade de tanto consumo de carne.
E a gente vai acompanhando essa evolução aí com o passar dos anos. Né? É isso aí. Beleza, então, povo. Deus. Então tá. Até amanhã. Beijo Bom, no Até amanhã, coração. gente. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.